A gente conversa ao vivo com a advogada especialista em direito civil, Giovana Monte. Giovana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Um prazer. Muito obrigada. A gente que agradece, um prazer ter a sua participação aqui. Bom, e esse papo acontece pelo seguinte: teve uma decisão inusitada aí do Tribunal do Rei, lá no Canadá, que está chamando a atenção porque um juiz decidiu que o famoso emoji de joinha vale como assinatura em contratos. É isso? Explica pra gente um pouco mais sobre essa decisão, Giovana. Isso, na verdade, a decisão do Canadá. Ele diz que uma conversa, né, de WhatsApp, onde as partes ali estavam entabulando, né, algumas previsões, e aí uma das partes deu o joinha, né, um emoji de joinha, isso já poderia ser considerado como uma assinatura contratual, ou seja, haveria então ali a previsão de que as partes deveriam obedecer conforme estavam se tratando pelo WhatsApp. Giovana, eu sou da época em que a gente falava o seguinte: vale o que está escrito, né? Então agora vale o que está emojiado, é isso? É basicamente isso. Na verdade, se a gente for pensar lá atrás, a gente dizia que mais valia, né, a palavra e um aperto de mão do que, de fato, uma escrita, né? Então, a gente tem trazido isso desde lá de trás. O nosso Código Civil, desde 1916, já prevê essa questão dos contratos que a gente diz que são tácitos, né? Aceitação tácita. Muito bem. O que é essa aceitação tácita, Giovana? Que é justamente essa questão da palavra tem força, é isso? Exatamente. Uma palavra, um aperto de mão, um emoji agora, né? A gente trazendo mais para a realidade digital. Então, qualquer previsão, porque o nosso Código Civil, ele tem a questão do princípio de liberalidade da forma, ou seja, a gente não precisa ter aquele contrato longo, extenso, escrito para que seja assinado e ali a gente tenha então a previsão de firmar algo, né? O simples acordo verbal ou pelo WhatsApp já pode sim ser considerado como um contrato. Gente, eu acho esse joinha tão seco, tão frio, né? Às vezes de briga entre muitos casais. Muitos casais, você manda uma mensagem, às vezes a pessoa manda só um joinha ali, às vezes ela tá apressada, claro, não é sempre, mas de maneira geral, uma coisa tão fria. Eu, se tivesse fechando um contrato pelo WhatsApp e alguém mandasse um joinha, eu ia querer me certificar, viu, doutor? Ia perguntar, esse joinha significa o quê? O senhor aceita essa proposta, né? Exatamente, eu acho que o correto é exatamente isso, é você perguntar o que está significando o emoji, porque de fato os emojis para cada pessoa pode ser interpretado de uma forma, inclusive para cada país um emoji tem uma interpretação diferente, né? Olha só, e às vezes a pessoa clica sem querer. Se você pegar as pessoas mais, eu ia dizer mais idosas, mas tem muito jovem também que se atrapalha, viu? E que acaba mandando um emoji de coração sem querer mandar, depois vai ter que explicar para a esposa. Então tem isso também, né? Doutora, como que a tecnologia e esse avanço doido que a gente está tendo, por exemplo, de inteligência artificial, vai impactar o mundo do direito, hein? Até aproveitando essa conversa, será que daqui a pouco eu vou mandar um avatar meu participar de uma audiência? Olha, Diego, eu não duvido que a gente chegue nesse patamar. É claro que, né, toda essa questão de realidade digital, né, das novas, traz benefícios para todos, né, inclusive no direito também. Mas eu acredito sim que a gente vai ter que cada vez mais tomar certos cuidados, tanto, né, nas conversas por WhatsApp, como também a utilização dessa questão virtual. As audiências hoje, inclusive, nos tribunais, já são realizadas basicamente quase que 100% de forma digital. Muito bem, doutora, qual que é a tua avaliação dessa decisão, então, lá do Canadá? Acha que foi apropriada, que era esperado? E a segunda pergunta que eu já colo na primeira é se essa moda pega aqui no Brasil, se já pode valer, se de repente, enfim, por conta dessa questão aí dos acordos tácitos, isso já pode valer, tendo em vista o nosso universo digital, ou se aqui é diferente, a legislação não prevê esse tipo de situação? Então, aqui no Brasil pode também a gente se deparar com decisões nesse sentido, tá? Inclusive, já tivemos decisões nesse sentido aqui no Brasil. Então, a gente sim tem que tomar cuidado com o que a gente escreve no WhatsApp, né? Com a conversa que a gente tem.
Todavia, é importante ressaltar que aqui no Brasil existem alguns tipos de contrato que exigem as formalidades específicas, né, como a forma escrita ou assinatura pelas partes. Um exemplo é o contrato imobiliário. Então, um contrato imobiliário não poderia ser ali tratado pelo WhatsApp. Todavia, uma prestação de serviço, talvez, né, ou uma contratação de um bolo, por exemplo, que a gente costuma utilizar muito Instagram e o WhatsApp para fazer esse tipo de comercialização, isso é válido sim no Brasil. Agora, quanto à decisão, se ela foi acertada ou não, a gente aqui no Brasil vai ter que observar também se o contrato ele é válido, né? Se ele tem ali as características para uma validade contratual, como o consentimento das partes, o objeto do contrato seja lícito, né? E, por fim, que não haja uma forma prescrita, né? Ou seja, não proibida em lei para aquela transação. Para finalizar essa nossa conversa agradável, doutora Giovana, eu estou pensando aqui, enquanto a senhora está falando, talvez isso seja espantoso para a gente, que eu estou aqui com meus quase 40 anos, mas talvez essa nova geração que está ouvindo a gente no carro agora esteja achando até bizarra essa nossa conversa. Eles devem estar falando, é claro que vale um joinha, né? Então tem essa questão geracional também. Se antes a gente falava seja homem de palavra, agora a gente vai ter que falar seja homem de emoji, né? Assuma o emoji que você clicou aqui no WhatsApp, né? Tem uma questão geracional aí envolvida, né, doutora? Exatamente, eu acredito que sim, e a tendência é essa, né? Tanto no mundo jurídico, quanto fora do mundo jurídico, a gente que tem mais idade, a gente vai ter que começar a se preparar para essas questões. Muito bem. Giovana Monte, advogada especialista em direito civil, muito obrigado por essa conversa, uma ótima quarta-feira. Ariane. Boa quarta-feira. Muito obrigada.